Olá, estamos aqui novamente, agora para estudar português. É a primeira vez que a gente vai estudar português. Eu, tenho muita dificuldade de estudar português, eh, são muitas regras, coisas que, cara, não entram na minha cabeça. É engraçado, né, porque a gente vai estudar inglês, né, um outro idioma, e eu já estudei inglês e espanhol. E quando a gente estuda um outro idioma, a gente aprende as concordâncias, as regras. E realmente, como não faz sentido a gente estudar pela gramática, né, que muitas escolas levam a gente a estudar. Porque todos nós, basicamente, sabemos o português, a gente sabe falar, talvez com um probleminha aqui, outro ali de concordância, mas tudo bem, a vida segue. E a gente não se apega a isso. Então só quando a gente vai fazer uma prova de português, a gente sabe que a gente não é fluente em português. Eu tenho certeza de que eu não tenho fluência em português, porque eu não sei as regras, eu só sei falar, como que eu sei, eu não sei, como eu sei, mas eu sei. E inglês é a mesma coisa, né, inglês, espanhol, enfim, um outro idioma. A gente se apega à gramática, mas isso é completamente desnecessário. Uma criança, ela não vai aprender gramática, né, ela vai aprender gramática lá na frente, no segundo ano, primeiro, dependendo, primeiro ano do ensino fundamental, dependendo de algumas escolas, mas lá para o segundo, assim, que é aplicado à gramática mesmo, a criança já tem, sei lá, 7, 8 anos. E quando a gente faz um segundo idioma, a gente se apega a isso, né? Enfim, interessante. Eu me deparei com essa situação estudando português, e eu tive a certeza de que eu não sou fluente. Na verdade, é engraçado essa questão de ser fluente, né. O que é ser fluente? Fluente é fluir, é você se comunicar. Então, de certa forma, eu sou fluente, mas ao pé da letra, eu não sei as regras gramaticais, enfim, que brisa, né. Um assunto para a gente conversar num outro momento. Vamos lá? Não tenho ideia de como estudar isso, português, pelo notebook um notebook LM, às vezes eu falo KLM, LM. Compartilhamento de tela, deixa eu compartilhar a tela, vamos ver se vai. Eu sei que toda vez que vai, eu tenho uma luz aqui, porque para mim é meio escura aqui onde eu estudo, mas ela fica bem, ó, piscando na minha no meu óculos. Espera que agora vai a tela, vamos ver se vai. Demora um pouquinho, às vezes trava. Beleza, foi. Tá, então, como de praxe, todo o arquivo é do Estratégia, com base nos arquivos do Estratégia, eu jogo aqui nessa ferramenta, nesse notebook LM, e eu peço para me trazer resumo por vídeo, ele faz uma historinha, ele traz em apresentação, ele traz um mapa mental, ele gera quiz, ele gera flashcards, enfim, ele gera até, esse aqui é o resumo em podcast, ele traz até um resumo de podcast. Eu gosto sempre de mostrar o vídeo para vocês, só que aqui o que que acontece, eu não consigo fazer o computador, o som do computador passar aqui para a gravação. Então eu acabo, parafraseando, né, o que ele está falando e desculpa, e depois eu subo o próprio vídeo no YouTube, tá, e aí todo mundo tem acesso, consegue parar, ver diversas vezes. Mas vamos lá. Então, o que que eu coloco? Eu crio um prompt, né, que eu direciono a inteligência para o retorno que ela tem que me dar, então eu falo aqui, né, que ele é um professor que faz prova de concursos públicos, focado na FGV, ZAF, FCC. Eu só colocava FGV, tá, mas teve uma matéria recente dizendo que a FGV, dizendo não, uma ação popular, se não me engano, pedindo que a FGV não seja mais criadora de bancas, que não seja mais banca para concurso público, devido a algumas particularidades que eles tiveram. A ESAF, a gente sabe que ela está dormente, mas com a lei da reforma tributária, ela está ali no meio e ela vai ressurgir das cinzas a qualquer momento, a gente não sabe se para o próximo concurso ou não. E a FCF,
FCC é uma banca que vem aí desbancando, né, todas as outras bancas, vem dominando os fiscos e pode ser que seja a banca da Receita, da próxima prova da Receita Federal, por isso eu estou colocando as 3, tá? Então eu peço para ele focar nisso. Eu criei um prompt bem simples, mas tem uns prompts fantásticos. Eu preciso melhorar esse meu prompt, eu preciso criar um prompt completo. Mas enfim, acabei de criar esse um pouquinho antes de eu logar aqui. E com base nisso a gente vai estudar. Primeira vez que a gente está estudando português, vamos ver como que a gente vai se sair, tá bom? Bom, vamos lá. A gente vai estudar concordância. Aí ele fala comigo: olá, futuro concursado, puxa uma cadeira se você não gostou concordância. Verbal e nominal. Antes ou sempre teve dor de cabeça com esse tema. Respire fundo, como professor focado nas bancas. Eu te garanto, a matéria faz sentido quando você entende a lógica. É isso. Ele falou tudo. Entender a lógica. Para mim, o português, ele é complexo, ele é aquele... Minha filha está na fase dos porquês, né? Mãe, por que que isso é isso? Ah, porque sim. E aí os mais antigos vão saber, né, Castelo Rá-Tim-Bum, porque sim não é resposta. E literalmente não é resposta, porque sim. Mas o português para mim é porque sim. Ah, por que que você faz isso? Ah, não sei, porque sim, porque é. Entendeu? Então essa é a minha grande dificuldade, esse é o meu grande tabu, assim, mas a gente vai quebrar juntos. Então ele traz para a gente a regra de ouro. Vamos ver o que é a regra de ouro. A regra básica de toda concordância é muito simples. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Concordância verbal. Então vamos lá. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Concordância verbal. E o adjetivo, que é o adjetivo barra artigo, concorda com o substantivo, que é a concordância nominal. Então, temos a concordância verbal, que é o verbo, verbal de verbo. Verbo concorda com número e pessoa. E a nominal, que concorda, o adjetivo e o artigo concorda com o substantivo. Grande pegadinha das bancas. Elas adoram montar frases acrobáticas. Elas tiram a frase da ordem direta, sujeito, verbo, complemento, enchem o espaço entre um sujeito, o verbo de palavras no singular no plural, só para provocar uma concordância atrativa, errada, a te confundir. Verdade. A FGV, na última prova eu senti também que a FCC faz assim, mas para mim a FGV é pior. Eles embaralham, assim. Então, você se perde até no ler, assim, no contexto do que você está lendo. Dica de mestre: na hora da prova, circule o verbo e puxe uma setinha perguntando quem praticou a ação, para achar o sujeito verdadeiro. Então, numa frase, a gente vai circular o verbo, puxa uma setinha perguntando quem pratica essa ação do verbo, tá? Vamos tentar? Só vou limpar meu óculos aqui, que eu não estou enxergando nada, que eu fiquei pondo a mão. Vamos lá. Top 5 pegadinhas de concordância verbal na prova. Os verbos haver e existir, queridinho das provas, as bancas amam trocar um pelo outro. O verbo haver, no sentido de existir, ou tempo decorrido, é impessoal, ou seja, não tem sujeito, fica sempre no singular. Exemplo: há pessoas, houve problema, faz 2 anos. Essa é a minha dificuldade. Eu falo muito errado, muito. E chega a ser feio, né, porque, enfim, um advogado falar errado, mas eu tenho esses vícios de linguagem, fazem 2 anos, porque eu quero conjugar o verbo, fazer, por exemplo, porque eu estou falando de dois. Dois é plural, não é singular, e eu quero conjugar ele. Eu tenho esse erro, assim, ridículo, mas eu tenho esse vício de linguagem. O verbo existir é um verbo normal, pessoal. Ele tem sujeito, vai para o plural, se o sujeito estiver no plural, exemplo: existem pessoas. Então, o verbo existir é um verbo normal, pessoal, ele tem sujeito e vai para o plural. O haver não vai. Então, houve problemas, há pessoas, fazem, mas fazer, é o verbo fazer, né? Mas também não vai. Fazem 2 anos. E o verbo existir, ele conjuga, não é existe pessoas. Fica estranho mesmo, existem pessoas.
Ocorreram problemas. A partícula C vende-se ou vendem-se. A FCC e a FGV adoram essa. Tudo depende do tipo de verbo. Voz passiva, verbos que aceitam o quê? O C é partícula apazivadora e o verbo concorda com quem vem depois, o sujeito paciente. Exemplo, vende-se casa, vendem-se casas. Então, o que vendem? A gente tem que focar sempre no verbo, né? O que vendem? O que vende? Casas. Então, vendem casas. Ah, tá. Tô pensando aqui no verbo haver, tá? O que houve? Houve problemas. Houveram problemas. Fica estranho mesmo, então faz sentido, né? Vocês entenderam? Então, o verbo haver, ele não conjuga, né? Ele não entra no plural. Ele permanece igual. Haveram problemas? Houveram problemas? Fica estranho mesmo. Há pessoas? Não tem nem como conjugar, né? Porque aí você muda o verbo. Faz sentido, o verbo haver. Eu não consigo pensar nele, conjugando ele para o plural. Beleza, acho que eu entendi. Vamos aqui no expressões partitativas. A maioria, a maioria de. Gente, deixa eu só ver se o meu fone de ouvido está conectado com. Então, eu parei um pouquinho para conectar. Vamos voltar aqui, foco. Expressões partitativas. A maioria de, a minoria de. Quando você tem um sujeito que é uma parte de algo, como a maioria de, a metade de, um bando de, seguindo de uma palavra no plural, a concordância é facultativa. Então, eu tenho as duas opções, certo? A maioria das pessoas imaginava, concorda com maioria. A maioria das pessoas imaginavam, concorda com pessoas. Entendi. Então, assim, a maioria das pessoas imaginava. Aí ele está concordando com o quê? Com a maioria. A maioria das pessoas imaginavam. E se ele está no plural, ele está concordando com pessoas e não com a maioria. Então, expressões partitativas, quando tem um sujeito que é parte de algo, seguindo de uma palavra no plural. Então, o sujeito, pessoas, ela é parte de algo. Então, eu posso usar imaginava no singular, ela é partitativa, né? Eu posso usar parte de uma forma, a parte da outra, como eu quiser. Pessoas imaginava e pessoas imaginavam. Por quê? Imaginava está concordando com a maioria, ela fica no singular. E imaginavam está concordando com pessoas, que acaba ficando no plural. A banca FGV vai te perguntar se reescrever a frase mudando do singular para o plural mantém a correção. E a resposta é sim, mantém. Beleza? Opa, peraí. Como é que eu fui muito rápido? Sujeito composto. É descrito por anteposto versus posposto. Posposto? Eu acho que tá errado, hein? Posposto. Se o sujeito composto com mais de um núcleo, como João e Maria, vem antes do verbo, o verbo vai para o plural. A planta e a flor morreram. Então, se o núcleo planta e flor vem antes do verbo morrer, o verbo vai para o plural. A pegadinha. Se o sujeito composto vier depois do verbo, você pode jogar para o plural ou concordar só com o mais próximo. Exemplo: morreram a planta e a flor. Ou morreu a planta e a flor. Ele também é como se fosse partitativo, né? Porque eu posso escolher um ou outro. Morreram a planta. Por exemplo, eu acho estranho, sou estranho para mim. Morreram a planta e a flor. Morreu a planta e a flor.
Eu acho que soa melhor morreu a planta e a flor. Mas os dois modos estão certos. A gente só tem que se atentar porque eles fazem exatamente isso. Eles colocam duas formas, né? No plural e no singular, o mesmo verbo, e aí a gente tem que saber se ele é possível manter das duas formas ou não. O chapeuzinho dos verbos ter e vir. Se for no singular, não tem acento. Ai, acento é legal. Se for no plural, ganha acento circunflexo, o chapeuzinho, para marcar o plural. Eu sempre lembro. Ai, ai, então minha filha já foi alfabetizada, né? Mas tá aprendendo gramática. E tem essas questões. Eu sempre lembro quando eu aprendi é, que era o chapeuzinho era do vovô, né? E o grampinho da vovó. E aí eu explico pra ela, eu nunca falo, né, acento circunflexo. Eu falo, o chapeuzinho. Ela, não, mamãe, não é chapeuzinho, não existe essa palavra. Engraçado, né? Outra geração. Então, vamos lá. Chapeuzinho nos verbos. Acento circunflexo nos verbos. Ter e vir. Se for no singular, não tem acento. Se for no plural, ganha acento circunflexo. Então, ele tem, eles têm. Então, acento. Ele vem, eles vêm. Então, sempre que plural, usar o acento circunflexo. Verbos derivados. Manter, reter, provir. Ele mantém, eles mantêm. A Esaf gostava muito de testar isso em textos longos. É um pequeno detalhe que a gente pode se pegar aí, né? Top 3 pegadinhas de concordância nominal. Vamos lá? Palavras que nunca mudam. Invariáveis. As bancas adoram colocar no feminino ou no plural palavras que não devem variar de jeito nenhum. Meio, como advérbio de intensidade, significa um pouco. Exemplo, a menina está meio cansada. E nunca meia cansada, realmente, né? Eu tô meia cansada. Ai, não, a gente fala, né? Eu tô meia cansada hoje. Então não existe, eu tô meio cansada. Meia, só se for metade de algo. Então, meia dúzia, porque é metade de 12. Meia só se usa quando for metade de algo. Se eu tô mais ou menos, aí é meio, sempre meio. Menos e alerta são invariáveis. Exemplo, havia menos mulheres. Nunca escreva menos. Menos não, isso a gente sabe, né? Menos não. Menos mulheres? Não existe. Os soldados estavam alerta. Em anexo. Quando tiver a preposição em, não muda. Exemplo, os documentos seguem em anexo. Em anexo. Quando tiver a preposição em, não muda. Então, mantém anexo. Palavras que sempre mudam. As que variam, né? Variáveis. Mesmo e próprio. Concordam com quem faz ação. Elas mesmas fizeram o bolo. Elas mesmas fizeram. Elas mesmas, fica estranho, né? Elas mesmas fizeram o bolo. Ela própria resolveu. Anexo e obrigado. Se não tiver em, o anexo concorda com o substantivo. As planilhas seguem anexas. O documento segue anexo. Então não pode usar o documento segue em anexo? Não. Se não tiver o em, tá? Então ele sempre concorda com o substantivo. Como é documento, é anexo. Planilha anexa. Entendi. Porque não tem o em. Então, se fosse em, então, planilhas em anexo. Aí, beleza, né? Porque aí você usou o em. Como você não está usando o em, você usa planilhar feminino para anexar. Planilhas seguem anexas. Documento segue anexo masculino. Documento masculino, anexo masculino. A palavra obrigado concorda com quem fala. Homens dizem obrigado e mulheres dizem obrigada. Isso eu aprendi há muitos anos. Eu trabalhei num banco e era a regra, assim, se pegasse você, eu no caso uma mulher, falando obrigado, mesmo que fosse para um homem, nossa, tomava uma bronca, porque era a regra de etiqueta, eles falavam. Então, mulher sempre tinha que falar obrigada, e nunca brigada.
sempre usando o. Se você tivesse dificuldade em usar o, você tinha que falar muito, porque o muito automaticamente leva para obrigada, né? Muito obrigada. Então, até hoje, muitas vezes eu falo, muito obrigada, porque eu lembro muito disso do meu primeiro emprego, eu trabalhei em banco. Isso era a regra lá. Adjetivos de cores, roupas, carros. Essa cai bastante na FGV. Quando a cor for representada por um substantivo, algo que existe na natureza e dá nome à cor, a palavra não vai para o plural. Camisas, vinho e não vinhos. Tá. Então a cor representada por um substantivo, ela não vai para o plural, tá? Camisas, vinho. Sapatos, mostarda. Bolsas, verde grama. Como grama é substantivo, não vai para o plural. Só uma dúvida que eu fiquei aqui. Quando for representada por um substantivo, algo que existe na natureza e dá nome à cor. Ah, tá. Então, você viu que aqui ele está dando exemplos de vinho, mostarda, verde grama e não azul. Camisas azuis. Aí sim vai para o plural. Agora, vinho, mostarda, verde grama, sei lá, talvez off-white, né? Aquele begezinho. Porque existe na natureza e dá nome de cor. Violeta, por exemplo, roxo é uma cor, violeta, ela tá na natureza e é o nome de uma cor. Então, camisas violeta, aí você não coloca no plural. Camisas roxas, aí você coloca. É isso aí. Perfeito? Resumo da ópera para a sua prova na hora de julgar uma questão da FGV ou FCC, desconfie de frases muito longas ou fora de ordem. Circule sempre o verbo, gente. Circule o verbo e os adjetivos e encontre o verdadeiro dono deles na frase. Guarde bem as exceções do verbo haver e as regrinhas do meio e menos, pois isso representa 80% do que você verá pela frente. Beleza. Esse notebook LM, ele para mim é bem básico, tá? Mas eu acho que é o nível que a gente tá. A gente não pode ainda explorar mais da inteligência, sendo que a gente tem que entender pelo menos o básico, tá? Então, eu não vou nem colocar aqui, ele até pergunta, né? Ficou clara a explicação? Eu acho que daria pra gente explorar mais, pedir mais coisas para eles. Mas eu não vou pedir, não. Beleza? Bom, agora eu vou colocar o videozinho que eu amo de paixão. Vamos ver quanto tempo dá esse videozinho. Ixi, esse dá 7 minutos. Vamos abrir aqui para vocês verem, tá? Eu vou, de novo, parafrasear o vídeo. Não fica tão bom, tá? Porque sou eu parafraseando, mas é de extrema importância. E vocês sabem que isso aqui é o meu estudo, então eu preciso ver esse vídeo. Eu compartilho com vocês depois, para que vocês possam estudar e explorar melhor esse vídeo. Mas agora eu preciso estudar esse vídeo, então eu vou parafrasear o que ele está falando, tá? Para poder compartilhar com vocês. Olá, concordância verbal. Só de ouvir essa expressão dá um certo arrepio em muita gente. Parece um labirinto cheio de regras, exceções, mas ó, se eu disser que existe uma chave mestra, uma ideia central que desvenda quase todos esses mistérios, hoje a gente vai encontrar essa chave e colocar o verbo e o sujeito para conversar na mais perfeita sintonia, para a gente já acostumar aquecendo os motores, que tá um desafio. Olha essa frase. Pensa com calma. Ela está correta? Tem alguma coisa estranha aí? Guarda essa intuição, porque no final da nossa conversa a resposta vai aparecer óbvia. Espera aí, pessoal, deixa eu ver a frase, porque eu parafrasei o que ele falou e eu não vi a frase, tá? Então vou voltar assim só um pouquinho. A frase é: a frase a seguir está correta? Nem sempre se busca as melhores soluções. Beleza? Vamos lá. Agora eu vou colocar o play aqui de novo. Esse é o nosso mapa do tesouro. Primeiro a gente vai entender por que tanta gente se enrola com esse assunto. Depois, vamos direto para a regra de ouro, que resolve a maioria dos problemas. Na sequência, vamos encarar os sujeitos que
que gostam de se esconder e os casos especiais. E, por fim, vamos dar uma espiadinha na lógica, que a lógica vai além dos verbos. Então, vamos lá. O que a gente tropeça tanto na concordância? A verdade é que a lógica por trás dela é simples. O problema é que o nosso português adora pregar umas peças. Simplesmente quando ele inverte a ordem, é aí que começa a confusão. O segredo para não cair na confusão é ordem direta, é o básico. O feijão com arroz da língua. Primeiro o sujeito, depois o verbo e aí o resto. Tipo, as crianças compraram doces. Simples e direto. O problema nasce quando a frase decide dar uma cambalhota. E essa sensação é sensacional. As frases invertidas é chamada de acrobáticas. Nome perfeito. Ordem direta fica direto. Fragmentação é singular transmitindo singular. Mas na ordem acrobática, o sujeito é jogado para o final e o nosso cérebro dá um nó. É aí que tem o maior índice de erros. O coração do assunto é na concordância verbal, não como uma regra chata, mas como um pacto. Um acordo que não pode ser quebrado entre o verbo e o seu parceiro principal na frase. A regra de ouro é: o verbo sempre vai concordar com o núcleo do sujeito. O que é um núcleo? É a palavra mais importante do sujeito. Não se deixe enganar pela palavra que está perto do verbo ou a que parece mais bonita. A pergunta é sempre: quem é o chefão aqui? É com essa palavra que o verbo vai combinar. No singular, no plural ou em pessoa. Esse exemplo deixa tudo muito claro. Na frase, essas 3 crianças lindas brincavam no parquinho. Quem é o sujeito essas 3 crianças lindas? Mas dentro desse grupo todo, qual é a palavra-chave? A mais importante? Crianças, certo? Esse é o núcleo. Crianças está no plural. Então, o verbo brincavam também tem que ir para o plural. Pacto feito, pacto concluído. Beleza. A regra de ouro está na mão. O grande desafio na prática é justamente encontrar o sujeito. Nem sempre ele aparece tão simples. Às vezes ele vem meio disfarçado, ele gosta de se esconder no fim da frase. Essa tabela resume muito bem os disfarces mais comuns. O simples, apenas com núcleo, a gente já viu. O composto é quando tem mais de um, tipo João e Maria, porque leva o verbo plural. Indeterminado é aquele mistério. Disseram por aí. Quem disse? A gente não sabe. E tem a oração sem sujeito, que aparecem uns verbos bem específicos que a gente vai ver. Vamos dar um zoom bem rápido no sujeito composto? Porque ele tem hierarquia bem interessante. Quando misturamos eu, tu, ele no mesmo sujeito, quem é que manda no verbo, afinal das contas? Olha que legal esse esquema. Pensa assim, primeira pessoa, eu, nós, é a chefe. Se ela estiver na jogada, todo mundo obedece e o verbo vai para a primeira pessoa no plural. Por isso que tu e eu vira nós, e o verbo acompanha. Se o eu não está na frase, quem manda é a segunda pessoa, o tu. A terceira pessoa só dá as ordens se estiver sozinha. É uma linha de comando mesmo. Próximo nível, lá vem as curvas. O ser e os famosos verbos impessoais. Se dominar esses 2 pontos, é quem entende a lógica de quem só decora as regras. O ser é um camaleão, ele muda de papel. De um lado, quando ele é partícula passivadora, a nossa regra de ouro continua valendo. O que foi que se conquistou? Novos fregueses. Fregueses é plural, então vai junto. Do outro lado, quando indica que o sujeito é indeterminado, aí o verbo fica travado na terceira pessoa do singular. Vive-se bem, não importa se quem vive. Aí que entra o famoso verbo haver, com o sentido de existir. Anota aí. Ele é um verbo impessoal, quer dizer que a oração não tem sujeito. Se não tem sujeito, não tem com quem concordar. Por isso que o verbo haver, nesse sentido, fica sempre no singular. O correto é pode haver impressões digitais, mesmo que impressões digitais seja no plural. Mesma coisa para o VAS. Faz 10 anos e nunca fazem 10 anos. Já que desvendamos concordância verbal, vamos ver a lógica de pacto e harmonia em concordância nominal. A ideia é a mesma. O substantivo é o chefe e todo mundo que o acompanha, é o artigo, o adjetivo, o pronome, tem que combinar com ele. Se o substantivo é meninas, feminino e plural, tudo ao redor segue o baile. As 2 meninas espertas. E o pulo do gato é esse.
A lógica é exatamente a mesma. A missão é sempre encontrar a palavra principal, o núcleo, que nesse caso é o substantivo. Depois, é só fazer as outras palavras dançarem no mesmo ritmo, concordando em gênero e número. E agora, o nosso desafio lá do comecinho. Depois de tudo que a gente conversou, a resposta ficou bem mais clara, não ficou? A forma correta usa o verbo no plural, buscam. E por quê? Vamos aplicar nosso método. Pergunta para o verbo: o que se busca? Resposta: as melhores soluções. Esse é o sujeito. Ele está no plural. O se, aquela partícula apaziguadora. É o mesmo que dizer que as melhores soluções são buscadas. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que ir para o plural, sem discussão. Nem sempre se buscam as melhores soluções. Então, para a gente resumir e nunca mais errar, qual é a receita de bolo? Primeiro passo, ache o verbo. Segundo passo, faça a pergunta mágica para ele. Quem ou que? O terceiro, a resposta que lidera é o sujeito. E o quarto, aplique a regra de ouro e faça o verbo concordar com esse sujeito. É um processo que não tem erro. No final das contas, fica claro que a concordância não é um bicho de sete cabeças. O sistema é lógico, é um quebra-cabeça. Quando se encontra a peça principal, o resto todo se encaixa. Fique a reflexão. Qual o próximo desafio do português que parece complicado, mas que no fundo só precisa da chave certa para desvendar? Ai, cansei. É difícil parafrasear. Algumas palavrinhas eu mudo, mas depois que vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver. Mudo bem pouco. Então, a gente tem aquelas 4 regrinhas, né? Procure o verbo, sempre circula o verbo. Numa frase, circula o verbo e acha o núcleo. Não necessariamente o núcleo vai estar ali pertinho dele, né? Pode ser que esteja até inclusive no final da frase, mas com base nesse verbo é mais fácil de achar o núcleo. Achando o núcleo, o sujeito sempre vai seguir esse núcleo, tá? Acho que ficou mais fácil para mim. Bom, vamos lá. Deixa eu ver. Isso daqui é bem legal também, tá? Ó, é um PowerPoint. Não sei se eu começo pelo PowerPoint. Vamos começar pelo PowerPoint? Engenharia da concordância verbal. Guia tático visual para demonstrar as frases acrobáticas das bancas de concurso. O mundo ideal. O menino comprou um peão. Quem é o verbo? Comprou, do verbo comprar. Circula o verbo. O que comprou ou quem comprou? O menino. O menino é o sujeito que comprou, certo? O menino comprou, o que ele comprou? Um peão. O peão é o complemento, tá? Caos da banca. Interrupto que jogávamos com bola de borracha na porta da fábrica em frente, futebol parou. Ação tática. Marque o verbo, o motor, puxa a certinha até o sujeito que é a âncora. O verbo sempre obedece o núcleo, tá? Mas aqui não tá a frase, né? Interrupto que jogávamos com bola de borracha na porta da fábrica em frente. Mas aqui, esse aqui não tem uma frase. Matriz tipológica de sujeitos. Simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Então, simples é o núcleo, né? O governo decidiu não intervir. Decidiu é do verbo decidir. O governo é o núcleo. O núcleo composto é formado por 2 ou mais, né? Então, no caso, João e Maria saíram. Qual é o verbo? Sair. O núcleo João e Maria. Oculto, identificado pela desistência. Viajei apesar da crise. Viajei apesar da crise. Viajei é o verbo, né? Viajar, apesar da crise. Quem viajou? Eu. Mas ele é oculto, não tem a palavra eu. Então, aqui é uma frase com um núcleo oculto, né? Indeterminado, o verbo na terceira pessoa. Vive-se bem aqui. Vive-se é do verbo viver, que está em terceira pessoa. Então, o verbo está em terceira pessoa, mais se, que é o viver-se. Ele é indeterminado. Vive-se bem aqui. Tá, vive-se aonde? Bem aqui, aqui aonde? Né? Então, é indeterminado. Inexistente, verbos impessoais. O que são os verbos impessoais? Choveu,
torrencialmente ontem. O verbo choveu é do verbo chover, né? Choveu é um verbo, chover. Torrencialmente ontem. Inexistente. É um verbo impessoal. Isso aqui eu não entendi muito bem, não. Mas seguimos. A gente tem que ter o macete de não se apegar a cada detalhe, senão a gente nunca termina os estudos. É muita coisa. Duelo de titãs. Haver versus existir. O verbo haver, em sentido de existir, ocorrer, qual é a regra? Não tem sujeito, permanece travado na terceira pessoa do singular, né? Terceira pessoa do singular, haver. Haver, alvo, o termo seguinte é objeto direto, não dita regra. Há várias exceções do verbo haver. Há efeito contágio, trava os verbos auxiliares. Deve haver várias exceções. Existir. O verbo existir é do verbo de ocorrer, né? Regra pessoal, flexiona para concordar em número e pessoa. Alvo, o termo seguinte é o sujeito, ele dita a regra. Existem várias exceções. Efeito auxiliar, o auxiliar obedece, devem existir várias exceções. Complexo, né? Armadilha dos derivados, ter e vir. Isso a gente viu lá, lembra? Singular não mantém o chapéuzinho, né? Verbos primitivos. Ele tem, ele vem. Ele tem é no plural. Ele tem um carro. Ele tem carro. Ele tem carro. Eles têm. Eles têm carros. Isso, porque eles está no plural. Tem. Então, puxa o acento circunflexo, o tiozinho. O chapeuzinho. Tiozinho não, desculpa, o chapeuzinho. Verbos derivados. Manter, deter, provir e advir. Ele mantém no singular com acento circunflexo e não, acento agudo, desculpa, acento agudo. Ele tem acento agudo no singular e no plural o chapeuzinho, o circunflexo. Eu sempre lembro porque eu sempre chamo de chapeuzinho. Ele é circunflexo e o outro é o agudo. Então no singular é agudo e no circunflexo é no plural. Concordância dupla. Partitivos e coletivos. Partitivos e coletivos. A metade dos servidores público. Lógica gramatical. Entrou em greve. A metade dos servidores públicos entrou em greve. Singular. A metade dos servidores públicos entraram em greve. Entraram em greve é no plural. O verbo está no plural. Entraram. Entrou, a metade dos servidores entrou em greve. É a lógica gramatical e a lógica semântica. Aplica-se os coletivos especificados a matilha de lobos, a partitivos, a maioria de. Ambas as formas estão rigorosamente corretas. Então, aqui é onde a banca pega a gente. Porque ela traz assim. Veja se as frases estão corretas. A metade dos servidores públicos entrou em greve, as metades dos servidores públicos entraram em greve, e aí ele traz ou as duas juntas, as duas separadas, e ele fala, está certo ou está errado. Nesse caso, na forma, mesmo você mantendo a metade dos servidores públicos, ali no plural, entrou em greve no singular e entraram em greve no plural, ambos estão corretos. A matemática da gramática, porcentagens. Apenas porcentagens concordam com o número. Então, 1% venceu, tá? 20% venceram. Então, não tem como 1% venceram. A partir de 2% venceram. Então, apenas as porcentagens concordam com o número. O número segue o plural ao singular. Passou de 1 é plural. Porcentagem mais determinante, sem artigo prévio. Por exemplo, o percentual mais o especificador. Dupla opção. Toggle? Sei lá o que é isso. 20% da equipe ficou revoltada. 20% da equipe ficaram revoltados. Serve os dois? Aí não faz sentido, 20% da equipe ficou revoltada, né? 20% da equipe ficaram revoltados.
Pelo visto, serve os dois. Alerta de bloqueio, artigo prévio. Artigo mais percentual. Especificador. O artigo trava a concordância. Os 20% do eleitorado ficaram revoltados. Obrigatório plural. Tá. Então, quando fala o artigo trava a concordância, os. Ah, tá. Porque ali ele só fala 20%, ele não traz artigo, né? Ele só traz o numeral. O percentual, né, no caso. A porcentagem, desculpa. Aqui ele fala os. Se ele falasse o 20% do eleitorado, estaria errado, né? Como ele trouxe já no plural, os 20% do eleitorado ficaram. Automaticamente o verbo ele tem que mudar para o plural, diferente daquela outra situação. Grandes números, milhão, bilhão e decimais. 1,5 milhão foi gasto e não milhões. Ah, isso aqui é interessante. Esse aqui eu sabia já, porque eu faço bastante apresentação em casa grande, né? E eu já tinha pesquisado. Na verdade, eu já tinha errado, tá? Alguém me corrigiu. E aí eu tinha pesquisado. Então, o milhão, ele fica no singular, não usa milhões. Não é 1,5 milhões, é 1,5 milhão. Foi gasto. 1,99 milímetros de altura. Intimida. Não sei por que ele escreveu isso. 2,20 metros intimidam. Por que ele aqui de altura intimida? Intimidam aqui, ó. Alerta de gênero, ele coloca até como observação, alerta de gênero, milhão e milhar são substantivos masculinos. As milhares de mulheres, os milhares de mulheres. As milhares. Ah, por que você usa os milhares de mulheres? Porque milhar é substantivo masculino, então o artigo, ele segue o substantivo. Então, o correto é os milhares de mulheres. Fica estranho, né? As milhares de mulheres. Nossa, para mim soa melhor. Que bizarro. Expressões de quantidade fechada. O verbo é cego para a semântica. Ele lê apenas a síntese. Filtro sintático lê apenas um. Realidade, duas ou mais pessoas. Mais de um cliente se queixou. Singular. Mais de um cliente se queixou. Porque ele usa o cliente no singular, se queixou, não se queixaram, tá? Porque o cliente está no singular. Realidade, mais de 1.000 pessoas. Cerca de 1.000 pessoas se queixaram, plural, porque pessoas está no plural, beleza? Então, pessoas plural, cliente singular. Segue assim. Por isso que queixou, queixaram. A seta reciprocidade. Se houver ideia de ação mútua, o verbo vai para o plural, independente da síntese. Mais de um atleta se abraçaram. Mais de um, dois atletas se abraçaram. Mais de um atleta. Por que não mais de um atletas? Fica estranho, né? Então é mais de um atleta. O se abraçaram está no plural porque é mais de um. Beleza. Nomes próprios no plural. O passe de mágica do artigo. Tá. Então, sem artigo, tá? Regra, forma neutra genérica, verbo no singular. Minas Gerais exporta leite para a Europa. Exporta, tá no singular. Com o artigo. As Minas Gerais, o as tá no plural. Então, o verbo segue o plural. As Minas Gerais são um grande exportador. Os Estados Unidos declararam guerra, porque se falasse os Estados Unidos declarou guerra, porque o artigo tá no singular, mas nesse caso tá no plural. Beleza? Labirinto dos pronomes relativos. Que versus quem. O caminho do que. A seta de concordância salta o que e volta para o antecedente. Fui eu que fiz. Qual é o verbo? Fazer, fiz. Circula o verbo. Quem fez? Eu.
Beleza? Então, fui eu que fiz. Os dois estão no singular. Fomos nós que convidamos. Qual é o verbo? Convidar. Convidamos circula. Quem convidou? Nós. Então, se convidamos está no plural, nós segue o plural. Bifurcação do quem. O caminho se divide em duas opções perfeitamente válidas. O cabelo tá me incomodando, queria prender ele. Perfeitamente válidas. A âncora é o próprio quem. Terceira pessoa. Preferência das bancas. Fui eu quem fez. Vamos lá. Qual é o verbo nessa frase? Fez. Fazer. Fez. Tá no plural. Circula. Mas quem foi que fez? Eu. E por que tá o quem ali circulado? Fui eu quem fez. A âncora é o próprio quem, na terceira pessoa, preferência das bancas. A seta salta para o antecedente. Bifurcação do quem. Fui eu quem fez. Quem fez? Eu. A seta salta para o antecedente. Por que que ali fui eu quem fiz? O fiz vai para o eu, que é o que faz mais sentido para mim. E não esse primeiro quem. Fui eu quem fez, fui eu quem fiz. Bifurcação do quem? Fui eu que fiz, fomos nós que convidamos. A bifurcação do quem? O caminho se divide em duas opções perfeitamente válidas. Ah, tá, as duas estão válidas. Fui eu quem fez e fui eu quem fiz. O verbo fazer. Fez ou fiz, ambos remete o sujeito do eu, tá? Entendi. Voz passiva e a partícula C. O fantasma do sujeito. Verbo mais C. Sim. Eu não sei o que é VTI, VI, VL. VTD, VTDI. Verbo transitivo direto. Acho que é isso. Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Verbo indireto. E VL eu não sei. Verbo C. Tem preposição depois do verbo? Se é índice de indeterminação, se é partícula apazivadora. Resultado. Vamos lá. Primeiro, desculpa, vamos por partes, né? O verbo mais ser. Tem preposição depois do verbo? Sim. Se sim, se é índice de indeterminação. Resultado, verbo travado, obrigatoriamente no singular. Necessita se de pessoas. Trava o verbo ali. Tem preposição depois do verbo? Não. Se é partícula apazivadora. Resultado, o termo seguinte é sujeito paciente. O verbo flexiona. Vende-se casas. Compartilham-se fotos. Pessoas. Não entendi muito bem isso aí, não, mas tudo bem. O limite da lógica. A silepse, concordância ideológica. Quando a gramática obedece ao pensamento invisível, não ao texto escrito. Silepse de pessoa. A gente ficamos exaustas. Ficamos é nós. Nós, desculpa, a gente não existe. Nós ficamos exaustos. O verbo concorda com nós. Invisível, incluindo o falante. A gente ficamos exaustos não existe. Silepse de gênero. Vossa Excelência está cansado. Quem é Vossa Excelência? Um homem. Adjetivo. A gente sabe que é um homem, nesse caso não uma mulher, porque o cansado está no masculino. Então, Vossa Excelência está cansado. Quem é Vossa Excelência? Possivelmente é um homem. O adjetivo ignora o gênero feminino do pronome e concorda com o sexo real da pessoa, pelo verbo cansado. Pelo verbo está no masculino, cansado, não cansada. O comportamento dos infinitivos. Infinitivo, impessoal, ação genérica, que é o foco na ação em si, sem destacar o sujeito, o verbo não flexiona. É importante estudar. Comprei o bolo para comer. Infinitivo impessoal, ação genérica.
é importante estudar. Foco na ação em si, sem destacar o sujeito. O verbo não flexiona. Então, nesse caso, o verbo não está flexionado. É importante estudar. Comprei o bolo para comer, sem flexão. Infinitivo pessoal, destaque no agente. Foco em quem pratica a ação. Infinitivo flexiona para eliminar ambiguidade. Então, é importante estudarmos. Ele flexiona nesse caso, né? Comprei o bolo para comermos, não para comer. Para comermos. A trava da locução verbal em locução auxiliar mais principal, o infinitivo principal fica estritamente invariável. Eles devem ser, eles irão trabalhar. Eles devem serem. Devem serem, não. A gente já vê que não concorda, não combina, né? Aqui é importante, tá? Por favor, dê um print. Matriz de síntese do concurseiro. O chat sheet, não sei se fala assim. Gatilho sintático, regra tática e microexemplo letal. Verbo haver, quer dizer existir, travado na terceira pessoa do singular, sem sujeito. Há, deve haver problemas. Há problemas, deve haver problemas. O verbo haver, então, ele é travado na terceira pessoa. Há problemas ou deve haver problemas. Partitivos coletivos mais determinantes. Facultativos, núcleo ou determinantes. A metade dos alunos saiu. A metade dos alunos saíram. Ambos estão certos, tá? Porcentagem com o artigo. Obrigatório concordar com o artigo. Os 20% da equipe faltaram. Tá no plural porque a gente está falando de 20%. Acima de 1% é plural. Singular é 1, tá? Pronome quem, singular ou antecedente. Fui eu quem fiz. Fui eu quem fez. Então, pronome quem, singular ou antecedente. Então, o quem vem sempre no fez ou no fiz. Verbo transitivo direto, mais partícula C. Passiva, concorda com o substantivo à direita. Então, necessitam-se falso. Buscam-se soluções. Então, é o verbo transitivo direto, né? Do verbo ali necessitar ou buscar, mais a partícula C. Necessitam-se, buscam-se. Locuções verbais. Apenas o auxiliar flexiona. Então, só o auxiliar ali que vai flexionar. As coisas devem ser feitas, tá? Então, o devem o devem ser, que são verbos, né? E só o feitas, o auxiliar que flexiona. A gramática de provas não é sobre leitura, é sobre caça-alvos sintáticos. Identifique o gatilho e puxe seta. O segredo é, então, a gente sempre circular o verbo, procurar o núcleo e assim sucessivamente, tá? A gente terminou aqui. Eu, particularmente, acho extremamente cansativo o português, porque eu escuto muito as aulas, né, do Estratégia. Existem 2 professores lá. Eu sou bem ruim de nome, então nunca falo o nome dos professores porque eu não sei mesmo. Eu não lembro. Eu não lembro da professora. Eu, particularmente, não gosto muito da aula dela, não gosto da didática dela, mas é uma opinião pessoal. Eu prefiro do professor que dá aula também de aduaneira, Felipe Lucas, Felipe, acho que é Felipe o nome dele, Felipe ou Lucas? Tô na dúvida. Ou Felipe Lucas, tá? Não sei o nome dele direito. Eu gosto bastante da aula dele, tá? Ele fala bem devagar, bem pausado, e ele tem uma pronúncia que, na minha opinião, ele não tem... Eu acho uma das pronúncias mais bonitas. Parece de jornalista. Pode reparar, quando você assiste, sei lá, Jornal Nacional, Jornal da Record, você vê que esses jornalistas, eles não têm sotaque nenhum, e eles têm uma pronúncia limpa, sabe? Escorrida. Assim, é meu auge falar dessa forma, assim, meu sonho, porque eu acho muito bonito. E esse professor, ele fala assim, ele fala pausado, ele fala bonito, sabe? Ele é típico professor de português mesmo. Eu assisti as aulas dele de aduaneiras, eu adorava, porque eu achava que ele falava,
eu gostava da forma que ele falava, eu achava que ele falava muito bem. E quando eu vi ele em português, eu amei, porque ele fala muito bem. Então, eu gosto de assistir a aula dele, mas português é isso. Muitas vezes ele explica, ele fala da regra, mas não entra na minha cabeça, porque é uma lógica que, sei lá, acho que só quem faz letras consegue entender, na minha opinião. Mas, enfim. Eu acho que o importante para a gente levar dessa aula é sempre achar o verbo, circula o verbo, procura o núcleo. Não necessariamente o núcleo vai estar perto do verbo. E assim a gente consegue ir desvendando, porque português é prática, são questões, milhares de questões, para descobrir as pegadinhas, tá? Tirando interpretação de texto. Mas basicamente português é isso. Eles colocam essas pegadinhas. Você viu? Ah, ele serve das duas formas. As duas formas no plural está certo, o singular e o plural fica certo. Então, assim, a gente precisa pegar esses macetes de prova, enfim, conforme a gente vai estudando, a gente vai pegando, tá bom? Eu vou encerrando por aqui, então. Depois a gente faz flashcard, quiz, porque eu acredito. Ah, esse aqui tá tranquilo? Ah, ele vai explodir, vai estar enorme. Não. Depois a gente faz o mapa mental, tá? Então, eu já vou me despedindo por aqui de português. Vou parar de compartilhamento. Vou me despedindo por aqui de vocês. Agradeço a atenção, assim, muito obrigada por estar comigo aí nesses estudos. Se você tiver algo para complementar, para me ajudar, sinta-se à vontade, para eu não me sentir aqui sozinha. E é isso, né? A gente vai juntos aí nessa batalha dos concurseiros, tá bom? Muitíssimo obrigada, um grande abraço. Tchau.